Como é que tu te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo extremamente importante envolvendo as finanças do Flamengo. Depois de eu fazer uma entrevista sensacional com o Rodrigo Toshi, uma entrevista que rendeu 4 episódios aqui no canal Vene Casagrande, eu fui apurar uma outra situação que mostra que o Flamengo está de fato no caminho certo para ser avassalador e engolir os demais clubes brasileiros, mesmo em um ano de pandemia, em mais um ano de pandemia, na temporada 2021 marcada pela pandemia e, consequentemente, a queda de receita. Mas antes, queria pedir o seguinte, para vocês se inscreverem no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Eu estou com a meta de bater 150 mil inscritos ainda nesse mês. Estou quase lá, conto com a ajuda de vocês para conseguir bater essa meta. Se você tiver interesse também, faça parte do clube de membros. O link está aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios é um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores do Flamengo para falar o dia inteiro de Flamengo. Lá você pode tirar dúvidas, dar sugestões de pautas, pedir informações, isso e muito mais, galera. A gente tem uma relação muito mais próxima por lá. Beleza? Agora vamos para as informações. Como eu disse, é informação sobre finanças e é algo que é uma informação que ninguém tinha até o momento. Eu fui apurar. Depois de fazer a entrevista com o Rodrigo Toshi, algumas pessoas me perguntaram e tal. Eu falei, beleza, vou correr atrás dessa informação e se eu conseguir, vou gravar um vídeo para o canal. E aqui estou. Vou gravar esse vídeo agora para mostrar para vocês e vamos lá. Avassalador dentro de campo e saúde financeira em dia fora das 4 linhas. Mesmo com a pandemia da Covid-19 e, consequentemente, a queda de receita, o Flamengo terminou o primeiro semestre de 2021 com 35 milhões em caixa. Para tamanho êxito nas finanças, a equipe responsável, comandada pelo VP de Finanças, Rodrigo Toshi, e o diretor Fernando Góes, faz um trabalho árduo de gestão do setor financeiro. Apesar do sucesso, há quem diga que o Flamengo mascara os problemas financeiros e está aumentando a dívida. Pelo contrário, pessoal, muito pelo contrário. A expectativa é de reduzir o endividamento líquido do clube até o final do ano 2021, ou seja, esse ano, mesmo em um ano de pandemia. Só em 2021, o Flamengo deverá pagar mais de 200 milhões de reais em amortização de aquisições de direitos federativos e seus custos relacionados a aquisições de jogadores realizadas em 2021 e em anos anteriores. Como, por exemplo, Pedro, que embora tenha o anúncio da contratação tenha sido em 2020, mas na parte contábil do Flamengo, na parte financeira, o valor vai entrar em 2021. Então, Pedro, Gabigol, Gerson são alguns exemplos. Por falar em Gerson, ele foi vendido e o clube receberá em parcelas que serão quitadas até 2025. No contrato, o Flamengo pode receber em 2023, mas o Flamengo, se quiser, vai recebendo até 2025. De maneira resumida, para vocês entenderem, a dívida líquida operacional em dezembro de 2021 foi de em dezembro de 2020, foi de 440 milhões de reais. O planejamento da equipe de finanças do Flamengo é de chegar em dezembro desse ano com redução de 76 milhões desse valor dos 440. Ou seja, a ideia, o planejamento e pelo que eu apurei, o negócio vai ser feito, é chegar em dezembro desse ano com a dívida aí de 364 milhões no fim dessa temporada. Gente, vocês têm noção que o Flamengo, depois de sofrer praticamente o ano inteiro de 2020 com a pandemia e o ano inteiro de 2021 com a pandemia, mesmo assim terminou o primeiro semestre de 2021 com 35 milhões em caixa e está conseguindo diminuir a dívida líquida. Então, assim, é uma baita conquista da diretoria. Tem que ser exaltado o trabalho. Aí eu paro e penso assim, imagina quando tudo voltar ao normal. Público nos estádios 100%, sócio-torcedor crescendo,
Fan Token sendo sucesso. Imagina, se o Flamengo hoje é essa potência, imagina em 2022, 2023. Está no caminho certo. Só para a gente relembrar aqui, em recente entrevista que eu fiz com o Rodrigo Tosh, ele falou sobre a saúde financeira e disse o seguinte, para deixar vocês bem tranquilos. A saúde financeira está muito saudável. Os números do primeiro semestre mostram claramente que a gente está bem. Poderíamos estar melhor se não tivesse a pandemia, mas mostra que estávamos forte o suficiente em 2019 em processo de transformação. Só para tentar exemplificar um pouco, a gente terminou o primeiro semestre com aproximadamente 35 milhões de reais em caixa, apesar de ter perdido entre 70 e 80 milhões de bilheteria e sócio-torcedor. A gente pagou todas as contas em dia, investimentos um pouco mais de 110 milhões de reais em direito de atletas que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Então, investimos 110 milhões, a gente paga as contas em dia, a gente deixou de receber 75 milhões em função dos problemas da pandemia e mesmo assim terminamos o primeiro semestre com 35 milhões em caixa. Isso mostra a força da marca, o trabalho que vem sendo feito, mas não só pela área financeira, mas por todas as áreas. E a gente faz a gestão desse trabalho. O departamento de futebol se comprometeu e entregou não só no ponto de vista de venda, mas de performance. O esporte olímpico vem tendo todo esse sucesso. O marketing vem entregando mais. O Flamengo está absolutamente saudável, mas poderia ser melhor se não fosse a pandemia, é claro. Fecha aspas, disse o Rodrigo Tosh. Sei que vocês vão me perguntar, poxa, Veni, como está a situação de venda de jogadores? O Flamengo bateu a meta? Ele me respondeu o seguinte, a meta, só para a gente lembrar aqui, foi de 168 milhões de reais com venda de jogadores, tá bom? Em 2021. A meta foi batida, mas a meta não foi colocada por causa da Covid. Não é o Covid que fez o Flamengo vender jogadores. O Flamengo continua fazendo investimentos. O Flamengo comprou o Pedro, o Flamengo pagou as parcelas de aquisições, o Flamengo tem despesas de um time de altíssimo gabarito. As vendas entram para compensar essas compras de longo prazo. Não é só Covid quem fez isso, é o tamanho do que a gente montou. O Flamengo está em outro patamar e para suportar essas despesas, o Flamengo precisa vender atletas. Para comprar, precisa vender. Eu não quero criar essa percepção de que se ano que vem não tiver Covid, a gente não vai precisar vender atleta. Está errado esse pensamento. A gente já bateu a meta, mas hoje acontece uma situação em que as vendas estão sendo feitas muito mais a longo prazo do que era anteriormente. Isso é por causa do Covid. Todos os clubes estão passando pelo mesmo momento. Todas essas vendas estão sendo feitas ao longo prazo, ao longo tempo. Quando você vê o valor cheio, não quer dizer que você vendeu todo aquele ano. Então, se precisar vender 160 milhões, vender o Gerson, está sobrando dinheiro. Não, não é assim, porque eu não vou receber tudo esse ano. A gente parcelou algumas coisas porque é a forma de vender nesse momento. O que posso dizer claramente é que o futebol bateu as metas que foram estabelecidas. Isso está sendo feito e vem sendo feito. Tivemos alguns desajustes em janeiro, mas que foi equacionado. Aí vocês vão me perguntar assim, Vene, precisa vender mais jogadores para manter a conta em dia? Claro que eu fiz essa pergunta. Ele me respondeu, como a gente não sabe o que vem pela frente, é uma resposta difícil de se ter. A gente não sabe até quando vai a pandemia. Eu jogar com o Maracanã menos de 30% da capacidade é prejuízo. É impossível fazer uma conta porque não temos um cenário na frente claro. A gente precisa vender ou não vender porque não sabemos o que vem pela frente. Uma série de incertezas que faz essa resposta não ser dada. Então, galera, tá aí, para vocês entenderem. O Flamengo, mesmo diante de todo esse cenário nebuloso, difícil, caótico, o Flamengo continua com as contas em dia e mesmo assim vai conseguir fechar 2021 com redução da dívida líquida e mais de 200 milhões pagos em investimentos feitos em direitos de atletas. Galera, é para comemorar. Isso é um golaço fora das quatro linhas, algo que a diretoria do Flamengo vem trabalhando e vem conseguindo ter essa gestão de caixa. Então, para quem não assistiu a minha entrevista com o Rodrigo Tosh, sugiro assistir. Tem uma playlist aqui no meu canal que se chama Entrevista com o Rodrigo Tosh. Os 4 vídeos estão lá. Não são 4 vídeos grandes, de verdade, em torno de 15 a 20 minutos no máximo.
mas é algo que você precisa assistir para ficar por dentro de todos os detalhes da parte financeira do Flamengo. Vale a pena, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, valeu, forte abraço, fui!